Boa noite a todos. Gente, a proposta para essa noite tão legal, tão especial de saber que já faz 11 anos que essa casa começou e eu tenho certeza que quando as primeiras reuniões foram feitas, não se tinha ideia do tempo que isso aqui ia durar. E muitas vezes a gente começa algumas iniciativas e vai indo, né? E vamos vendo, e vamos vendo. E quando vê, começa a frutificar dessa forma. Então, muito legal estar aqui hoje juntos. E a proposta para esta conversa é nós falarmos um pouquinho das influências espirituais no nosso dia a dia. E estudar através de Allan Kardec e de algumas obras de Chico Xavier se essas influências existem, de que forma que elas agem, atuam conosco, se elas são constantes ou não, se elas estão por aí, se é de vez em quando, como é que é. E aí, para começar essa conversa, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, onde Kardec fez diversas perguntas aos espíritos. E deixa eu aproveitar para perguntar, alguém chega nesta casa ou na doutrina espírita pela primeira vez? Legal. E olha só, gente, o que Kardec fez lá em 1840, 50 por ali, quando os fenômenos espíritas começavam a aparecer no mundo e tudo com muita curiosidade. Tipo quando hoje em dia se fala de brincadeira do copo, coisa assim, ou seja, nada muito levado a sério. E o Kardec, que era um cara muito correto, muito centrado, muito sério, não deu muita bola. Isso aí é besteira. E aí um grande amigo dele, um dia, que ele respeitava muito, disse: Kardec, vem comigo. Aliás, Kardec é um pseudônimo, né? Esse não é o nome verdadeiro dele. Ele assumiu esse nome para despessoalizar a obra. Ele não queria que ele se destacasse, e sim a obra. Mas aí ele foi convidado a visitar e ele disse: nossa, mas se essa pessoa muito séria que eu conheço está me dizendo para ir lá, eu vou dar uma olhada. E depois de vários estudos dele, ele se dá conta de que aqueles fenômenos produziam respostas às perguntas que eram feitas e que essas respostas tinham muito nexo, muita coerência, sabe? A coisa parecia ser muito de verdade. Ele diz: então eu vou estudar isso aqui. Desses estudos surge o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. E essas perguntas não são do tipo aquelas que a gente imagina que faria, principalmente na nossa infância, tipo assim, com o que eu vou casar um dia? O que vai dar na Mega Sena? O que eu vou ser quando eu crescer? Essas perguntas não teria nada de errado se eu fizesse, mas elas só dizem respeito a mim, né? E Kardec não quis saber de coisas que dissessem respeito só a ele. Ele quis saber de coisas que ajudassem a todos nós. E aí, lá na pergunta 456, ele já vinha passando por vários outros assuntos, já tinha entendido que existem os espíritos, já havia entendido também que nós somos espíritos. Nós não nos tornaremos espíritos, nós já somos. A gente tem um corpo enquanto está aqui. Quando a gente nasce, a gente ganha um corpo, mas a gente já existia, a gente já era um espírito. Aqueles que a gente costuma chamar de espíritos apenas já perderam o corpo antes da gente. Mas nós somos a mesma coisa, nós somos iguais, somos também espíritos. Aí Kardec, que já havia entendido, opa, então não é que eu vou um dia morrer e me tornar um espírito, eu já sou. Então será que esses outros que foram para a pátria espiritual antes da gente, aí vem a pergunta dele, será que eles nos veem? Veem os espíritos tudo o que fazemos? E a resposta dos próprios espíritos a Kardec: podem ver, pois constantemente nos rodeiam. Carlos, quantas pessoas encarnadas será que nós somos aqui? 40? Mais. 50? 50. Tá bom. Então, gente, talvez tenha algum médium aqui que enxerga, né, que vê os espíritos de alguma forma, mas pode botar aí uns 100, 150, alguma coisa assim, né? Nessa sala aqui. Porque no mínimo, além de nós
nós já somos 50 espíritos. A gente só está usando um corpo de carne. No mínimo, tem mais um anjo da guarda de cada um de nós, que se interessa muito quando a gente está procurando crescimento, falar das coisas espirituais, então já fica 100. Mais uma companhia que a gente traz, cada um de repente, aí, uns que vieram por vontade própria aqui para o centro. A gente está sempre rodeado de espíritos. Mas aí ele diz assim, os espíritos, né, respondendo, só que cada um desses espíritos que nos rodeia só vê aquilo para onde bota a sua atenção, aquilo que lhe interessa. Nós, por exemplo, quantos canais tem a nossa TV? Se for uma TV comum, sem internet, sem nada, tem uns 4, 5 pelo menos. Qual que a gente assiste? A gente vai passando até achar uma coisa que se interessa. Se não interessa, a gente troca de canal, né? Nem dá bola. Os espíritos não passam o tempo todo nos olhando, cuidando cada passo. Do mesmo jeito que nós não passamos cuidando da vida um dos outros. Mas, no dia a dia, de repente, alguém faz algo. Opa, deixa eu ver aquilo ali, porque me chamou a atenção. É algo que eu me interesso. Aí Kardec perguntou assim, tá, mas os espíritos, além de nos verem, podem conhecer os nossos pensamentos? E a resposta que eles próprios nos deram. Muitas vezes, chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Os nossos pensamentos são ocultos para nós encarnados, uns para os outros. Mas sabe quando a gente está conversando com alguém e alguma coisa não fecha? Daniela me disse que a gente vai fechar esse negócio, a gente vai fazer isso, mas não sei. Mas por que, Lucas? Parece tão bom o negócio. Não sei. Sabe esse não sei? Ou então pode ser, não, eu tenho alguma coisa aqui, aí apareceu essa pessoa aqui, eu conheci, mas eu conheço há tão pouco tempo, mas eu sinto que eu posso confiar, dá para fazer o que eu preciso fazer aqui. Mas de que jeito sabe, Lucas? Tu mal conhece? Eu não sei, mas eu senti. Como é que a gente tem esses sentimentos? Algumas coisas podem ser só aqui da carne mesmo, mas a maioria é do que nós sentimos e percebemos sem os olhos da carne. E para os espíritos fora do corpo carnal, essas percepções são muito mais reais do que para nós. Para nós elas são sensações. Para eles é como enxergar, como ouvir, como tocar. Para a gente é tipo assim, um ventinho passou, eu senti um ventinho aqui. Não, para eles é como se fosse tocar mesmo. É real, é muito mais fácil, muito mais perceptível. Aí eles perguntam assim, então seria mais fácil ocultar de uma pessoa viva alguma coisa do que dessa mesma pessoa depois que ela morrer? E a resposta dos espíritos, certamente. Enquanto alguém está ao nosso lado, é muito mais fácil escondermos algo. Mas quando essa pessoa desencarna, ela percebe o que nós emanamos. E eles dizem assim, quando nos julgamos muito ocultos, tipo, tem ninguém vendo, é comum, segundo eles, termos uma multidão de espíritos nos observando. Da mesma forma que Paulo de Tarso falou de uma multidão invisível que nos observa. Aí Kardec diz assim, tá, beleza, então os espíritos nos observam e percebem muito mais do que a gente imagina. Mas o que eles acham disso? Na pergunta 458, que pensam de nós, os espíritos? Aí a resposta é, depende. Os levianos, ou seja, espíritos que estão por aí, querem farra, querem brincadeira, querem assustar, querem incomodar. A gente não encontra isso aqui, encarnado também? Tem pessoas que deixa a vida me levar, né? Os espíritos levianos riem dos nossos pequenos problemas, dos sustos que tentam pregar na gente e zombam das nossas impaciências e dificuldades. Os espíritos sérios se condoem, sentem piedade das nossas dificuldades, dos nossos reveses e tentam nos ajudar. Não existe, obviamente, uma regra para os espíritos. Imaginem, por exemplo, se um extraterrestre, alguém de outro planeta, pousasse agora na Terra, assim.
e apontasse para onde nós dissessem, você, me fala aí como é que é esse planeta. Será que eu seria capaz de descrever tudo assim? Se a gente for na rua e perguntar, o que é a vida? Para que serve a vida? Quantas respostas a gente vai ter? Milhares, né? Cada um vê de um jeito, cada um tem um interesse, cada um pensa uma coisa. Somos nós que um dia vamos desencarnar e nos tornar espíritos. E os que existem também já estiveram encarnados e têm interesses, faixas de evolução, faixas de aproveitamento da vida diversos. Aí ele começa a perguntar assim, beleza, então a gente já entendeu que os espíritos nos veem, captam o que a gente pensa e sente, mas será que eles nos influenciam? E aí na pergunta 459, Kardec quer saber qual é o nível de influência que eles têm nos nossos pensamentos e atos. E aí eles próprios respondem, muito mais do que imaginais. Eles dizem que a força que eles exercem perto da gente, a influência, o quanto eles estão presentes nas nossas decisões, é muito maior do que a gente pode imaginar. Aí ele começa a perguntar assim, tá, eu tenho pensamentos que são meus. Todos nós temos pensamentos que são somente nossos. Será que junto com eles podem ter outros pensamentos sugeridos a nós? Eles dizem assim, a primeira coisa, vossa alma é um espírito que pensa. Lembra quando a gente disse, nós somos espíritos, nós não somos o corpo. Nós estamos usando um corpo. Sendo espíritos, nós temos uma propriedade dentro do nosso ser de sintonia. Assim como um rádio, quando a gente bota numa certa frequência ou outra, o rádio passa a captar aquilo que está vibrando naquela frequência, né? E eles dizem que através desses mecanismos, muitos pensamentos vêm a nós o tempo todo. Alguns vão estar fora da nossa sintonia. Eles passam reto, a gente nem percebe. Mas naquela sintonia que eu me colocar, eu capto. E eles dizem que esses se misturam com os nossos pensamentos, sendo bem difícil a gente distinguir qual que é nosso, qual que não é. Porque aquele pensamento que não é nosso, não vem como se fosse a Daniele agora falando, eu ouço, é outra voz, é outra opinião, é outro jeito de falar. Eu sei quando ela está falando e quando sou eu falando. No pensamento não é tão simples. Porque se a Daniele aqui falar de algo que não está nos meus interesses, naquilo que eu costumo fazer, no meu jeito de ser, eu ouço e digo assim, ok, pode fazer assim, tudo bem, não tem nada a ver comigo. Se isso fosse no campo do pensamento, eu nem captaria. Ela estaria pensando uma coisa muito diferente do que eu sou, esse pensamento ia embora. E se alguém aqui entre nós estivesse na mesma faixa vibratória, aí ia captar essa influência. Agora, se ela estivesse falando, vibrando em algo parecido com os meus próprios interesses, eu captaria isso como uma ideia, assim. Estou falando, gente, olha só, aí tem que ver que o espírito, de repente, ai, gente, olha só, também tem isso, tem aquilo. Sabe aquele... Muitas vezes é uma sugestão. É um pensamento que apenas sintoniza com o nosso. Quem gosta de música, por exemplo, talvez já tenha tido a oportunidade de ver que se a gente pegar um violão... Quem aqui toca violão? Qual é a primeira nota? Você sabe qual é o nome das notas ali, das cordas? Mas aquela primeira ali é a mais grave, a mais grossa, né? Gente, se a gente escolher uma das cordas, tipo a mais grave ali, e eu vou pegar outro violão, botar aqui do lado. Os dois estão afinados, os dois estão na mesma sintonia. Eu nem vou tocar naquele. Eu pego o primeiro violão e toco só a primeira corda, assim. Tom. E aí eu olho bem de pertinho a primeira corda do outro, ela começa a vibrar. Eu não toquei nela, mas ela vibra. Se eu pegar e desafinar, fica bem ruim, né? Eu vou desafinar um pouquinho o meu violão e eu vou tocar de novo. Aquela corda ali não se mexe mais. Elas não estão mais na mesma frequência. Então, se eu ajustar de novo o meu e botar na mesma frequência, quando uma toca, eu não preciso encostar na outra. Ela vibra, ela se mexe junto. Toda vez que a gente faz uma prece por alguém,
A gente faz uma corda dentro do cérebro da outra pessoa vibrar. Toda vez que você lembra de alguém que você ama e pensa como é bom estar junto, ou como era bom e agora estamos longe por um tempo, mas um dia a gente vai se reencontrar, vibra algo lá também. Mas ele pergunta, dá para distinguir qual é o meu pensamento e qual é o da outra pessoa? Aí os espíritos dizem assim, quando um pensamento vem de um espírito, né, nos é sugerido, nós temos a impressão de que alguém está nos falando. A impressão. Se a gente exercitar muito, está sempre prestando atenção, começa a ficar mais claro quando é uma sugestão e quando é nosso. Mas eles dizem, geralmente, os pensamentos próprios são os que acontecem primeiro. Tá, mas aí, Lucas, a gente vai fazer aquilo, a primeira coisa assim que é muito provável que seja a minha própria vontade, o meu pensamento. E logo depois vem vários outros. Mas os espíritos dizem que não é de muito interesse divino nós sabermos fazer essa distinção. Se Deus quisesse que a gente realmente soubesse quando é, quando não é, Ele teria dado muito mais ferramentas para a gente. E não tendo isso, nós temos mais liberdade. Porque a gente não vai ficar toda hora preocupado e vendo se é, se não é, a gente vai simplesmente ir vivendo. Se nós decidimos pelo bem, dizem os Espíritos, é porque nós quisemos fazer o bem. E se nós escolhermos o caminho mau, a responsabilidade será nossa também. Aí ele pergunta, Kardec, se quando uma pessoa assim inteligente, aquelas pessoas que têm um monte de ideias na vida, criam muitas coisas, se é sempre deles próprios as ideias do que eles vão fazer, desenvolver, vão criar. Aí os espíritos respondem que algumas vezes as ideias dos inventores, das pessoas que criam, que desenvolvem, algumas vezes essas ideias vêm do seu próprio espírito, deles próprios. Porém, de muitas outras vezes, são sugestões dos espíritos. Mas olha que interessante. Espíritos que os julgam capazes de compreender essas ideias e de colocá-las em prática. Porque a gente poderia escolher qualquer pessoa para dizer assim, olha só, nós somos espíritos aqui, vamos levar uma ideia para a humanidade aqui e vamos escolher qualquer um de nós assim. E aí, de repente, eu gosto de música. E tem alguma ideia que os espíritos poderiam sugerir na área da educação, da engenharia, da agricultura, de qualquer outra coisa, assim. Por exemplo, não é só dessas coisas top, assim, de alguém que vai lá e vai inventar uma coisa nova, para fazer um bolo. Gente, sabe quantos espíritos se interessariam em me ajudar a fazer bolos cada vez mais gostosos? Nenhum. Está fora dos meus interesses, não sei, eu adoro comer, gente. Deve ter vários sugerindo como comer bolos de forma melhor. Para fazer, não. É melhor eles acharem alguém que goste, porque daí eles ocupam o tempo deles com alguém que vai fazer aquilo acontecer, não comigo que vou ficar esperando ficar pronto sozinho para poder comer. Não vai rolar, né? Mas aí olha que interessante que eles dizem. Quando tais pessoas não acham em si as ideias para aquilo que estão precisando fazer, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação dos espíritos. E aí qualquer um de nós no nosso dia a dia pode estar fazendo qualquer coisa, preparando um bolo, cuidando de um pequenininho, tendo uma grande ideia para a sua empresa, o que for. A gente diz assim, mas não sei o que fazer agora. Mas como é que eu vou resolver isso aqui? Peraí, gente. Já sei. Sabe o já sei? Muitas vezes é uma evocação aos espíritos. Porque o pensamento de como é que eu resolvo, muda a sintonia, igual no violão. Eu vou mudar a sintonia daquela corda. Eu vou apertar mais ou diminuir aqui. Eu mudo a sintonia do meu cérebro e entro na frequência necessária daqueles espíritos que têm os mesmos interesses. E aí se eu estou pensando, nossa, mas que vergonha, eu falei lá que eu só como bolo, eu vou ter que aprender como é que eu faço um bolo, deixa eu ler isso aqui, deixa eu procurar aqui no YouTube, posso eu agora estar entrando nessa mesma sintonia.
Porque eu estou fazendo uma busca ativa. Eu estou querendo, daqui a pouco ele diz, bah, mas olha lá, o Choco só comia. Vamos dar um empurrãozinho agora. E alguém consegue entrar na minha sintonia porque eu estou buscando. Aí aqui eles começam a nos trazer um pouquinho assim de um entendimento, como por exemplo, diz-se, geralmente, que o primeiro pensamento é o nosso, né? Eles próprios disseram, os espíritos. Mas muitas vezes a gente fala assim que o primeiro pensamento é bom, para a gente saber se está sendo bom, está sendo ruim. Aí Kardec perguntou, é isso mesmo? O primeiro pensamento é bom dentro de nós? Os espíritos dizem, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, ou seja, a nossa própria natureza. O primeiro pensamento sempre será bom naqueles que atendem às boas inspirações. Se nós trazemos o bem dentro da gente, se nós buscamos o bem, se nós tentamos exercitar o bem dentro de nós, o primeiro pensamento vai ser bom. Se a gente não exercitar, se a gente não busca o bem, se a gente está mais interessado em qualquer outra coisa, esse primeiro pensamento vai ser dessa qualquer outra coisa. O primeiro pensamento vai ser aquele da nossa própria natureza, sempre. E aí ele pergunta, como é que a gente pode saber se um pensamento que nos foi sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Aí ele começa a nos trazer responsabilidade. E eles dizem, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. E não bastasse, eles ainda terminam dizendo, compete-vos discernir, ou seja, é nossa responsabilidade pensar a respeito das ideias que nós temos no dia a dia. E nem sempre a gente vai dizer, opa, agora tive uma ideia que não foi minha, deixa eu ver se é bom ou ruim. Não, a gente está o tempo todo pensando. Agora a gente está pensando. Agora, nesse exato momento. Estão acontecendo vários fenômenos aqui ao mesmo tempo. Se nós estamos ouvindo a isso que os espíritos escreveram, estamos gostando, ou pelo menos interessados, curiosos, pode saber, gente, não é só o que nós estamos falando verbalmente aqui que está chegando até cada um de nós aqui. O que está sendo pensado nesse momento também está indo e está sendo captado. Se algum de nós diz assim, mas esses dois, essas ideias, meu Deus, aí é só o que está sendo falado verbalmente mesmo, com som. Porque o pensamento está em outra faixa e está tudo bem. Cada um de nós, em algum momento, está pensando alguma coisa, não tem nada de errado. Mas quando a gente entra na sintonia e está interessado, aquilo ali está... Sabe quando de repente faz um silêncio assim? Tem alguém falando alguma coisa lá, tem um filme, tem algo... Faz aquele silêncio, parece que está todo mundo ali. A gente está numa via de comunicação dupla. Pela boca, chegando aos ouvidos, e pelos pensamentos que estão todos ligados. Além disso, pode ter um de nós aqui que tem uma dúvida, mas será que isso... isso me lembra outra coisa, isso aqui me incomodou. E aí tem alguém ali ou aqui passando pela mesma coisa que eu, sentindo a mesma coisa, com a mesma dúvida. A gente troca pensamentos também. O tempo inteiro. Nunca para de acontecer. Mas nessa história toda, existem espíritos que nos influenciam para fazer coisas boas e outros que nos influenciam para fazer coisas ruins. Por que eles nos influenciariam para fazer coisas ruins? Porque sendo eles, assim como nós, imperfeitos, até hoje nesse planeta, um único espírito perfeito pisou, que foi Jesus Cristo. Tirando ele, todos nós somos alunos na mesma escola, matriculados para ir aprendendo. Todos nós somos imperfeitos, mas alguns sofrem muito com suas próprias imperfeições e entram naquela faixa de querer fazer os outros sofrerem junto. E sabe quando está ruim, eu vou fazer ficar ruim para os outros também? Tanto faz se eu estou encarnado ou não, esse fenômeno acontece. Mas aí Kardec perguntou, por que Deus permite que isso aconteça? Por que eles permitem que alguém nos induza a fazer coisas erradas, ao mal? E a resposta é que os espíritos imperfeitos são instrumentos. Para quê? Para pôr em prova a nós mesmos, na nossa fé, na nossa vontade, na nossa firmeza de fazer o bem. Para que serve uma academia? Se alguém já foi na academia, como é que é o primeiro dia? É chato, é desengonçado, é tudo estranho.
Aí no outro dia também. E vai um tempo, que continua assim. Daqui a pouco, aquela dor que eu tinha aqui diminuiu, eu nem me dei conta. Daqui a pouco eu tive que correr para pegar o ônibus, nem me dei conta que foi mais fácil. Mais para frente eu tenho que pegar um pequenininho e parece que ele ficou mais leve, mas na verdade ele está crescendo, está engordando. A dificuldade da academia, repetidamente, prepara o nosso corpo para lidar melhor com o dia a dia. As dificuldades espirituais fazem o mesmo com a gente. E a repetição, a vida é uma grande repetição de muitas coisas que vão e voltam várias vezes. Todos os dias a gente acorda e passa por coisas muito parecidas. Isso tudo nos prepara também. A tal ponto que às vezes alguma coisa que para mim é muito fácil, eu nem dou bola para isso, acontece, tudo bem. Alguém diz, nossa, eu estou com uma dificuldade, e é aquilo que a gente nem dá bola. E às vezes é o inverso, né? A gente está passando por alguma coisa e alguém pode pensar, mas o Lucas está reclamando só disso? É muito provável que essa pessoa já se exercitou espiritualmente naquilo por muitas e muitas vezes. E aí a Daniele vai me ajudar aqui para a gente falar um pouquinho como é que a gente se afasta do mal e depois algumas práticas bem legais, né, que nos aproximam muito, não apenas se afastar do bem, né? Se afastar do mal, mas se aproximar do bem também. Isso aí. Então, boa noite, sou a Daniele, ele é o Lucas, né? Então, eu sou a Daniele. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o texto Pensamento e Conduta. Esse texto está no livro Encontro Marcado, de Emmanuel. E como o Lucas falou, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas condutas que a gente tem através do pensamento. E aí, nesse texto, eles começam nos dizendo, Emmanuel começa nos dizendo que nem sempre nós podemos eleger, eu continuo batendo no microfone, desculpa, eleger o nosso ambiente mais íntimo, ou seja, aqui encarnados, muitas vezes a gente não pode escolher a família, o trabalho, com quem a gente convive. Então, a gente escolhe sim antes de vir para cá, nós planejamos os locais com quem estar, isso tudo é muito bem planejado, não tem lugar errado, não tem pessoa errada. A gente planeja porque a gente precisa passar por provas e resgatar alguns débitos. Só que quando nós estamos encarnados, muitas vezes a gente não escolhe, então a gente tem que estar do lado dessas pessoas que muitas vezes esses locais e essas pessoas são bem desafiadores para nós. E ele continua dizendo que muitas vezes nós somos constrangidos em momentos com pessoas onde nós temos que nos desafiar de várias maneiras. Então, essas pessoas muitas vezes não possuem o mesmo pensamento que eu. A gente não... Aquelas dizem, não, mas não fecha, não... Ai, como eu queria ter outro irmão, outra mãe, eu queria ter outra casa. E esses parentes que muitas vezes nós achamos, né, que são chatos e que são desafios para nós, eles são peças fundamentais, como o Lucas falou antes, para a nossa evolução moral. E essas pessoas que vêm com a gente e esses locais, eles, a maioria das vezes, se não na totalidade, eles vêm para nós, nós viemos nestes locais em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Ou seja, como eu comentei antes, e isso nos estudos, né, nos falam muito na doutrina, que esses desafios, essas provas que a gente tem, esses irmãos que muitas vezes nós não nos afinamos e não tem jeito, eles se propuseram a vir conosco. Eles aceitaram estar ao nosso lado nessa caminhada, pois eles também têm esses resgates a fazer, mas também para nós podermos quitar esses débitos que muitas vezes temos com eles. E Emmanuel continua dizendo que, entretanto, em qualquer situação, todos nós somos livres para escolher os nossos pensamentos. Livre-arbítrio é, né, uma das mais importantes ferramentas da nossa caminhada, da nossa evolução. E aqui ele deixa muito claro que, independente do que eu passe, independente das situações que eu tenha a resgatar, independente das pessoas que estão ao meu lado, eu escolho o que pensar. Das pessoas, do momento, de tudo, né? Eu tenho o livre-arbítrio de pensar e interiorizar o que eu quiser. Não é o meio
né? O meio possibilita esses momentos de resgate, mas como nós interiorizamos, isso é nossa responsabilidade. E ele continua nos dizendo que cada inteligência emite as suas ideias. Então, ou seja, cada um de nós tem suas próprias ideias e emite e pensa de maneiras totalmente diferentes. E igualmente as recebe pelo que influencia e é influenciada. Então, da mesma forma que nós pensamos o que queremos e emitimos para as pessoas o que a gente sente, a gente capta e recebe o que essas mesmas pessoas e outras transmitem para nós. Então, se a gente vibra boas energias e bons pensamentos, a gente possivelmente vai captar boas energias e bons pensamentos. Por quê? Porque como o Lucas falou anteriormente, nós estamos numa faixa vibratória que nós nos conectamos com pensamentos e espíritos encarnados e desencarnados nessa mesma frequência vibratória. Então, da mesma forma que emanamos, a gente pode receber, e da mesma forma que a gente pode influenciar, a gente também pode ser influenciado. E ele continua nos dizendo que, por instantes, né, na nossa vida, no dia a dia, nós podemos ser emissores e também podemos ser receptores. Então, da mesma forma que nós podemos emanar boas energias ou negativas, se nós estamos muito felizes com o estado de espírito, como a gente fala, de alegria, de felicidade, é o que a gente vai captar, porque a gente bloqueia as más energias ou as más influências, porque próximos de nós estarão espíritos encarnados e desencarnados nessa mesma frequência vibratória. Então, por vezes, nós somos emissores e por vezes somos receptores. E ele continua nos dizendo que aqueles que se desenvolveram mentalmente, então, espíritos que já estão mais evoluídos, né, nessa questão de como emanar, como transmitir, própria questão das boas vibrações, assumem o papel de orientadores na nossa caminhada. Então, eles vêm para essa caminhada com papéis de mais destaque, vamos assim dizer, mas no sentido de programas de rumo para os outros. Então, eles adquirem responsabilidades mais vastas junto aonde eles reencarnam. E aqui ele dá alguns exemplos que são muito interessantes da gente analisar, porque ele fala, por exemplo, o cientista, né, quando ele encarna, ele já tem esse comportamento de pensamento mais estruturado, e o cientista, ele realiza pela obra a que se consagra. Né? Então, as descobertas que eles fazem, que eles agregam, melhoram o nosso dia a dia, descobrem coisas no planeta que nos auxiliam na nossa evolução, na nossa caminhada. O professor, pelo que ensina, então os professores, o quanto eles moldam, né? Ou eles ajudam as nossas crianças a evoluir a inteligência, né? Então, a parte intelectual das crianças. O escritor, pelo que escreve. Então, quantos de nós lemos livros influenciados por outras pessoas e o quanto esses livros nos influenciam, ou textos que a gente lê na internet, mas isso falando muito desses espíritos que têm grande repercussão. O quanto eles influenciam o nosso caminho, por exemplo, através da escrita. O comentarista pelo que fala. Então, por isso que também a gente vê que existem pessoas que comentam com, né, grande repercussão, que auxiliam muitas pessoas, e da mesma forma outras que têm um pouco de reconhecimento e talvez nem tanto. A gente pode até pensar nos influenciadores hoje em dia. Perfeito. Quando ele fala dos comentaristas, né? Uhum. Perfeito, Lucas. Então, todos que têm uma grande exposição e que dão as suas opiniões estão influenciando outras pessoas. E o Lucas até deu um bom exemplo, porque quando nós pensamos em influenciadores, a gente pensa naqueles que têm milhões de seguidores. Mas todos nós aqui somos pequenos influenciadores de uma pequena porcentagem da população e da comunidade que a gente está. Então, nós como adultos, pais e mães, quando nós temos atitudes boas, o que a gente influencia nos nossos filhos? Boas atitudes. É o que a gente sempre fala. Palavras dão exemplo e exemplos arrastam, né? Não é bem assim, mas é isso o contexto, né? Exemplo arrasta. Então, é nesse sentido. Então, aqui existem grandes comentaristas, mas também todos nós somos
um pouco influenciadores de onde estamos. E o último exemplo que ele dá é do artista, pelo trabalho em que se revela. Então, existem sim pessoas, espíritos, né, encarnados, que quando vêm com essa tarefa, a executam brilhantemente no caminho do bem. Mas existem outros que não, né, que por estarem aqui encarnados com influência da matéria, acabam talvez não indo pelo caminho esperado. E agora, a partir, né, desse texto, é o momento da gente olhar um pouco para nós. Como a gente, né, aplica todas essas informações que Emmanuel nos deu, mas olhando para nós. E ele diz aqui, analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito. Então, como eu passo os meus dias? O que eu sinto e o que eu cultivo dentro de mim? O que eu penso? Porque o que eu sinto, eu penso e emano para as pessoas. E aqui ele fala sobre tensão, dúvida, angústia, otimismo, coragem, confiança ou alegria, são alguns exemplos que ele nos dá. Quais desses sentimentos, dessas ideias, ele fala, eu cultivo dentro de mim? Porque essas ideias, esses sentimentos, esses estados de espírito são frutos da nossa preferência. Ai, aquele trabalho me deixa angustiada. Ai, o Lucas me deixa bem nervosa. Não, isso está dentro de mim, nunca é a outra pessoa. Ela pode estartar ou criar uma situação que me faça ter que enfrentar isto que está dentro de mim. Mas como eu vou lidar com a situação e como eu vou significar isso em mim, minha escolha é comigo. Então, todas as ideias desse estado de espírito partem de nós. E nós escolhemos o que nós pensamos e, consequentemente, o que nós vibramos. O Lucas falou antes sobre a questão dos espíritos que não são tão bons, né, que estão ao nosso redor. Nós vamos ser influenciados por eles, se nós não estivermos numa boa vibração, e vamos ser muito bem influenciados pelo nosso anjo da guarda, por exemplo, se eu tiver uma boa vibração. Mas a responsabilidade é minha, de com quem eu quero me afinar ou com quem eu quero me conectar, ou ser influenciada. Mas, quando o Lucas deu exemplo, né, de uma coisa boa que a gente pensa, isso aconteceu comigo antes de vir pra cá. Pensei, por um bom motivo. Mas se for pelo mau motivo, mesmo que eu tenha sido influenciada, primeiro, eu me deixei influenciar por uma má intenção. Segundo, o espírito que me influenciou, encarnado ou desencarnado, porque nós somos influenciados, a gente pensa em obsessor, a gente pensa o desencarnado, mas a gente é influenciado a todo momento, como a gente comentou antes, por pessoas encarnadas. A responsabilidade sobre o ato e a decisão de acolher aquela influência e colocar em prática é toda minha. Não tenho como chegar lá em cima e pôr a culpa no Lucas pelos meus excessos, porque ele, enfim, me ofereceu, eu quis comer, não podia. Minha responsabilidade. E ele continua nos dizendo, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Nós não ficamos ruins ou nos tornamos ruins por estarmos encarnados. Nós carregamos dentro de nós todas as nossas preferências e más tendências que nós temos e estamos tentando combater de muitas outras encarnações. Não é o meio que nos torna ruim ou bom, são as nossas escolhas. Se eu tenho uma má tendência, eu posso escolher enfrentar ela ou não. Da mesma forma, se alguém me fecha no trânsito, eu posso escolher emanar muitas coisas negativas ou posso escolher emanar pensamentos positivos. A conexão que eu crio com os espíritos ao meu redor, ela parte inteiramente de mim. E ele continua nos dizendo o seguinte, que a nossa mente, e o Lucas até comentou isso antes, ele é muito similar com um aparelho radiofônico.
A gente pode se conectar, né, com emissões construtivas ou deprimentes, sugestões boas ou más, de companheiros encarnados ou desencarnados. Então aqui ele deixa claro que quando a gente fala de influenciações espirituais, a gente só pensa nos espíritos desencarnados. Mas a gente tem que pensar também nos encarnados. Falei antes, todos aqui influenciam alguém, que influencia alguém, que influencia alguém. Como a gente quer influenciar essas pessoas? Como a gente quer ser influenciado? Se nós estamos aqui hoje, já é um passo em direção a nos tornarmos melhores. É a nossa busca. Estando aqui, chegando em casa com algum conhecimento novo, alguma informação nova, possivelmente a gente influencie quem está lá e que não veio a pensar diferente, pensar melhor, querer vir. E ele disse que a nossa vontade é o sintonizador. A gente precisa querer se sintonizar com coisas boas, ao invés de coisas ruins. Nós condicionamos, né? Nos condicionamos o nosso pensamento. Assim nós sentimos o que nós pensamos e nós emanamos o que está dentro de nós. E nós captamos aquilo que nós escolhemos. Eu posso chegar no meu ambiente de trabalho e chegar feliz e aquele tradicional é bom dia para quem? Para mim, ótimo dia. Ou eu posso, bom dia para quem? Meu Deus, pois é, que dia horrível, nem foi bom mesmo, tá terrível. Eu escolho como eu dou o tom do meu dia, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. É fácil? Não é. Se fosse, nós não estaríamos aqui. Se fosse fácil, nós já estaríamos num nível de Jesus. Vai demorar, mas um dia a gente chega lá. Então, a gente tem que cuidar das influências que nós colocamos a receber, porque elas estão em sintonia com o que eu escolho sentir. Então, qual será a via, se será boa ou se será ruim, só depende de nós. Influências nós teremos a todos os momentos, em todos os dias. Mas como nós vamos significar elas e que caminho vamos dar, só depende de nós. E aí, Kardec, que era bem curioso, fez uma pergunta que vai nos ajudar na continuação desse texto do Emmanuel. Ele quis saber se os espíritos podem nos afastar de certas pessoas ou certos males e nos favorecer com a prosperidade. A gente começa a ver como é importante a gente cuidar o que pensa, a gente entende o quanto os espíritos podem nos influenciar, e Kardec quis saber assim, e na prática eles podem ir lá e fazer alguém se afastar do mal, assim, ou é só a gente que faz isso? Os espíritos mesmos respondem que de todo eles não podem nos afastar do mal e nos levar em direção à prosperidade, a crescer, a fazer as coisas por nós. Porque não existem males que não sejam já sabidos de Deus. Se está acontecendo, tem algum motivo para aquilo acontecer, de alguma forma aquilo está sendo importante. Mas ele diz assim, os bons espíritos que querem nos ajudar, nos afastar do mal, amenizam as nossas dores nos dando paciência e resignação. Então, ao invés de dizer que eles vão lá e afastam o mal da gente, eles nos dão o quê? As ferramentas necessárias para que a gente mesmo consiga enfrentar. E aí ele nos diz ainda, os espíritos dizem, que depende da gente nos poupar aos males ou atenuá-los. Porque como a Daniela disse antes, alguém pode nos sugerir algo errado, pode nos oferecer algo que não nos faz bem, e somos nós que precisamos dizer não e resistir àquilo. Agora, quando um bom espírito se interessa por nós e vê a nossa vontade de enfrentar algo que talvez no passado aquilo nos levaria, a gente cederia, a gente cairia naquele erro, quando ele percebe a nossa vontade, ele começa a trazer as intuições, a força, os pensamentos para que a gente comece nós mesmos a enfrentar aquilo.
E ele nos diz assim, mas esses bons espíritos não vão ajudar senão aqueles que querem ajudar a si mesmos. Do mesmo jeito que Jesus nos falou, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Ele disse, aquilo que eu estiver colocando esforço, aonde a minha atenção estiver, vai vir mais daquela mesma coisa. Se a minha vontade, se a minha atenção está em começar a olhar para a minha saúde, pouco a pouco as ideias, as influências, alguém que curte as coisas da saúde assim vai me sugerir um livro, vai me levar para algum local, as coisas começam a aparecer. Quem é que já comprou um carro? Você vai lá e compra um Palio. E aí você descobre quantos Palios tinha na rua, porque você passa a ver o Palio em todos os lugares. Agora eu resolvi que eu vou pedalar, eu vou andar de bicicleta agora. A gente começa a ver gente pedalando para todo lado. Diz, nossa, como tem gente pedalando? Não, eles já estavam lá. Eu só não prestava atenção. Naquilo que eu boto a minha atenção, tudo se volta para aquilo. E só dando um exemplo prático, muitas vezes, quantas vezes eu falo por mim, a gente vê algo, uma ideia muito legal que inventou um negócio tão simples e tu assim, por que eu não pensei nisso antes? Porque não era meu foco. Aquela pessoa estava focada em determinada situação para conseguir uma solução para aquilo. Nós não, que nem o Lucas disse. Eu estava pensando em determinar outras milhões de coisas. Então, é por isso que, às vezes, alguém tem uma ideia que tu pensa assim, nossa, mas é tão simples, eu poderia ter pensado. Não, porque você não tinha o mesmo foco daquela pessoa. E dentro desse ter o foco, não ter, influência para lá, influência para cá, a gente já entendeu com a doutrina espírita que nós viemos para esse mundo, né? Então a gente vem para passar um tempo, tem alguns objetivos. Mas será que a gente só vem assim? Do tipo, vai meu filho, encarna aí, vamos ver o que acontece? Não, Deus não faz as coisas deste jeito. E aí Kardec perguntou, na questão 489, existem espíritos que se liguem particularmente a alguém aqui encarnado para protegê-lo? Ele disse sim, existe um chamado irmão espiritual, ou bom espírito, ou bom gênio, ou anjo guardião, como a gente chama muitas vezes. Todos nós tivemos, antes de reencarnar, alguém que se dispôs a acompanhar a nossa encarnação inteirinha. Então não são só essas influências. Uma hora a gente pode estar pensando no bem, né? Uma hora a gente não está tão elevado assim, é natural, a gente oscila. Faz parte. Então a gente poderia uma hora estar sendo influenciado por bem, outra hora por mal, outra hora por bem, e fica nessa coisa assim, mas tem no mínimo um espírito que não arreda pé. E ele está sempre tentando nos influenciar para o bem. A gente costuma chamar de anjo da guarda. E de todos nós, é certo que a gente já passou por alguma coisa, alguma dificuldade, que a gente de repente teve uma ideia, uma intuição, não vamos por aqui, vamos para lá. Sabe, alguma coisa que a gente resolveu mudar e aí não deu errado o que ia dar errado, pode ter certeza que ele estava lá. Porque às vezes a gente assiste um filme, principalmente filmes de terror, se tem monstro, é incrível. Eles dizem assim, gente, tem um barulho estranho lá, fiquem aqui que eu vou lá ver. Mas que... Gente, não, ou eu fico, ou vocês vão comigo. Sozinho eu não vou, né? Mas no filme eles dizem, eu vou lá sozinho. Nós que estamos assistindo fazemos o quê? A câmera já mostrou lá, a gente está vendo o perigo. Está lá o problema. Se desse, a gente até diria, não, fecha essa porta. O nosso anjo da guarda é um espectador da nossa vida. Ele está vendo lá na frente. A gente já sabe. E é por isso do nosso interesse em desenvolver esse ouvido mais afinado para captar essas coisas que são sutis. Ele não vem e grita no meu ouvido, não, é sutil. Quanto mais bem sintonizado eu me coloco, quanto mais eu tenho fé, acredito em Deus, sei que as coisas estão sendo conduzidas, né? Não fico sempre revoltado, sempre assim assustado com tudo, mais fácil é ouvir Ele. E aí Kardec pergunta, qual é a missão desse espírito protetor? E olha que bonito a resposta dos espíritos. A mesma de um pai com relação aos filhos. Então olha que a cena que ele cria aqui, e quando ele diz pai aqui, é que aí certamente tem outros espíritos mais elevados que é a mãe, né? Aqui ele só botou os pais assim, né?
Mas o que ele está querendo nos dizer aqui com isso? Que é a missão de guiar a nós, ou, nas palavras deles, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Este Espírito que está conosco desde o dia que a gente nasceu, todos os dias tenta nos soprar algo bom. Todos os dias. Sempre que algo dói, ele tenta nos consolar, fazer com que a gente sinta um pouco melhor. E a gente pode não estar ouvindo a voz assim, como a gente está ouvindo a nossa aqui agora. Mas o Espírito lá dentro capta o tempo inteiro. A gente está captando, sem cessar. E toda vez que as provas da vida aparecem, ele tenta elevar o nosso ânimo para que a gente diga, não, vamos de novo, cair, vamos mais uma vez, vamos tentar mais um pouquinho. E é muito interessante essa partezinha aqui, já chegando no nosso final, quando Kardec pergunta, mas esse Espírito, ele se dedica a cada um de nós desde o nosso nascimento? Olha que bonita essa resposta. Desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Todos os dias ele estará dedicado a nós. E muitas vezes eles nos acompanham após a morte. Porque mesmo nós sendo espíritos que vieram de lá, nós não somos daqui, nós somos de lá. Só que a gente vem e todo esse processo da encarnação é tão forte para a gente, que quando a gente volta parece que na verdade era daqui. A gente chega lá e a gente está tão acostumado com esta vida, e aí eles muitas vezes nos acompanham para que a gente retome tudo que a gente era do lado de lá, se acostume novamente. E eles não param aqui dizendo assim. E muitas vezes, após nos acompanhar na vida espírita, depois da morte, pode ser que até mesmo depois de muitas existências eles continuem sendo o nosso anjo da guarda, nosso espírito guardião, por muitas outras reencarnações. Até que um dia, por algum motivo, eles tenham uma outra necessidade, algo que precisam fazer, mas nós sempre teremos alguém que vai estar ali nos acompanhando. Ele ainda diz que essas várias existências, poxa, mas uma vida inteira acompanhando alguém, para o espírito é tão rápido. Aqui encarnados, pode parecer que demora. Para o espírito, gente, só de Jesus para cá, já foram 2000 anos. Para os espíritos foi assim. Então essa existência já aconteceu muitas e muitas vezes. A gente já teve várias outras, teremos muitas ainda. E aí ele pergunta aqui para finalizar, essa missão desse espírito protetor que nós temos, que está sempre tentando nos influenciar para o bem, é voluntária ou obrigatória? Alguém vai lá e diz, você vai ter que ficar com Lucas? Ou eles escolhem? E a resposta dos espíritos é que eles são obrigados a nos auxiliar assim que aceitam esse trabalho. Ou seja, aquele espírito quando assumiu o compromisso, agora vai ter que cumprir. Mas eles nos escolheram também. Então não tenha algum desconhecido aleatório aí que alguém botou perto da gente. Tem alguém muito provavelmente que nos conhece há muito tempo, que nos quer muito bem e há muito tempo vem acompanhando a nossa caminhada. Sabe das nossas dores, sabe do que a gente traz de bom, sabe daquilo que ainda está meio assim, que precisa ser fortalecido. Sabe das coisas que se eu não tiver alguém me dando um empurrão, e às vezes a gente chama esse empurrão de dor, ou de doença, ou de outras coisas, ele sabe que às vezes sem isso eu não vou conseguir, e que é melhor que eu tropece e não caia naquele buraco que está logo ali, mas me preserve aqui, e ele está lá o tempo todo, olhando por cada um de nós. Então que a gente possa, nessa hora aqui, quando a gente for encerrar com a nossa prece, lembrar daqueles espíritos que nos influenciam para o mal e que certamente um dia vão ter que lidar com tudo isso também e responder por isso. Mas lembrar principalmente que tem um espírito ali, mesmo que eu não soubesse que ele já estava lá. E olha que bonito, mesmo que a gente não soubesse que ele existia, ele sempre soube da nossa existência e nunca saiu do nosso lado. E a gente pode, nesse momento, lembrar e começar a cultivar esse pensamento de que, diante de qualquer coisa, ele está ali. Tem alguém com quem eu posso contar. Aquela ideia vai chegar no momento certo,
aquela influência, algo vai acontecer. Porque ele sempre esteve ali e vai continuar. Você quer encerrar pra gente? Fazer prazer. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E agora, então, vou convidar todos para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Então, eu vou pedir que fechem os olhos, se acomodem confortavelmente no lugar que escolheram. E agora, mentalizando o nosso Pai querido, agradecer aos irmãos espirituais dessa casa, os irmãos desencarnados pelo acolhimento, pelo tratamento que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedir ao nosso anjo da guarda que se mantenha firme ao nosso lado, principalmente que nós possamos ouvi-lo mais, deixando que ele nos auxilie no que precisamos. Agradecer ao nosso Pai querido pela oportunidade desta encarnação e de estarmos aqui hoje reunidos para aprender um pouco mais sobre a doutrina que nos fortalece, que nos guia no nosso caminho, para que ao voltar para os nossos lares possamos levar essa centelha de amor, esse conhecimento para auxiliar os nossos queridos próximos, aos irmãos não tão próximos, mas que precisarem de auxílio, e principalmente a nós, para nos olharmos com mais carinho, amor, cuidar dos nossos pensamentos, para que eles nos guiem sempre para o bem, para o nosso objetivo de sermos melhores nessa caminhada e buscar sempre a nossa evolução moral, auxiliando quando preciso e dando amor a quem necessitar. Obrigada ao Mestre Jesus pelos exemplos tão lindos enquanto esteve aqui conosco encarnado, que nós possamos sempre tê-lo como objetivo lindo, de amor, de respeito e de caridade. Obrigada aos nossos anjos guardiões por estarem ao nosso lado e escolherem assim permanecer. Que tenhamos todos uma noite de refazimento para o nosso corpo e de tratamento para o nosso espírito, para que amanhã, ao acordarmos, tenhamos mais força e a certeza de que o nosso destino final é a felicidade. Obrigada, Pai, que assim seja. Boa noite.